Meu nome é Henrique, tenho 29 anos, e até alguns meses atrás eu acreditava que conhecia a mulher com quem eu compartilhava minha vida. Nós estávamos juntos há quase 5 anos, e apesar dos altos e baixos, eu sempre pensei que tínhamos algo sólido. Sabe aquela sensação de segurança, de olhar para alguém e pensar, essa pessoa me entende melhor do que qualquer outra? Pois é, eu tinha certeza disso. Até começar a notar pequenas mudanças que, no começo, pareciam detalhes bobos, mas que depois se transformaram em algo muito maior. Tudo começou quando Juliana voltou de uma viagem de trabalho. Ela ficou uma semana fora, em um congresso na cidade de Salvador. Antes de ir, estava animada, mandou mensagens fofas dizendo que ia sentir minha falta, que me traria lembrancinhas e que não via a hora de voltar para casa. Mas quando ela finalmente voltou, não parecia a mesma pessoa. No início eu pensei, ok, deve estar cansada, viagens assim desgastam qualquer um. Mas, nos dias seguintes, o comportamento dela começou a me deixar inquieto. Juliana sempre foi carinhosa, fazia questão de me abraçar quando chegava em casa, de contar cada detalhe do dia dela, até as coisas mais bobas do trabalho. Só que, de repente, esse costume sumiu. Ela chegava, largava a bolsa no canto, dizia um oi meio frio e ia direto para o quarto, como se quisesse evitar conversa. A primeira noite depois da viagem foi estranha. Eu tentei me aproximar, perguntei como tinha sido, o que ela tinha feito no congresso. Ela respondeu de forma vaga, quase mecânica. Foi bom, cansativo. Normal. Só isso. Nada de histórias engraçadas, nada de comentários sobre os colegas, nada. Apenas silêncio. Eu fiquei com aquela sensação amarga no peito, mas me forcei a acreditar que era só exaustão. Com o passar dos dias, vieram outras mudanças. O celular dela, que antes ficava largado em cima da mesa, agora estava sempre no bolso ou virado para baixo. As mensagens que ela recebia, e que antes apareciam na tela sem problema, agora eram rapidamente apagadas ou ignoradas quando eu estava por perto. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo paranoico, mas o incômodo só crescia. Outra coisa, Juliana sempre adorou passar o tempo comigo. Assistíamos séries juntos, cozinhávamos, até íamos ao mercado rindo de bobagens. Mas depois da viagem, ela parecia sempre ocupada, sempre com pressa. Se eu sugeria ver um filme, ela dizia que estava cansada. Se eu queria sair para jantar, ela falava que tinha muita coisa a resolver. E mesmo quando estávamos juntos, parecia que a mente dela estava em outro lugar, distante, como se eu não fizesse mais parte do mundo dela. E foi aí que a dúvida começou a me corroer. Será que algo tinha acontecido naquela viagem? Eu não queria acreditar nisso, mas cada detalhe parecia confirmar uma suspeita que eu nem queria colocar em palavras. Naquela altura, eu ainda tentava encontrar explicações lógicas. Talvez ela estivesse sobrecarregada no trabalho. Talvez tivesse algum problema de saúde que não queria comentar. Mas, no fundo, eu sabia, havia algo errado, e fingir que não percebia só me deixava mais ansioso. A gota d'água aconteceu em uma noite de sábado. Eu tinha preparado um jantar especial em casa, tentando resgatar aquele clima que sempre tivemos. Comprei vinho, fiz a massa que ela adorava, coloquei até a nossa playlist favorita para tocar. Quando Juliana chegou, nem notou a mesa posta. Foi direto para o banho e, quando voltou, disse que estava sem fome e que ia dormir cedo. Eu fiquei ali, sentado, olhando para os pratos intocados e sentindo um vazio enorme. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, eu fiquei encarando o teto, com o coração pesado. E foi nesse momento que uma pergunta martelou na minha mente. Será que a Juliana que voltou de Salvador é a mesma Juliana que foi embora? Depois daquela noite em que fiquei encarando o teto, a sensação de que algo havia mudado entre nós se tornou impossível de ignorar. Eu não conseguia dormir direito, não conseguia me concentrar no trabalho, e até as coisas que antes me davam prazer, como tocar violão ou sair com amigos, perderam a graça. Minha mente estava sempre voltando para a mesma pergunta. O que aconteceu com a Juliana naquela viagem? Eu tentei conversar com ela de forma aberta. Escolhi um momento calmo, num domingo de manhã, quando costumávamos tomar café juntos. Disse algo como: amor, eu percebi que você anda diferente depois da viagem. Tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Ela levantou os olhos da xícara, me olhou por alguns segundos e respondeu rápido: Henrique, não é nada. Eu só tô cansada, com a cabeça cheia do trabalho. A resposta poderia soar convincente para qualquer um. Mas não para mim. Eu conhecia Juliana, sabia quando ela estava realmente cansada, sabia quando precisava de colo e aquele olhar vazio que ela me deu não era o da mulher que eu amava. Era como se fosse uma estranha sentada à minha frente. Com o passar das semanas, as mudanças ficaram ainda mais nítidas. Antes, ela adorava me mostrar as mensagens engraçadas que recebia, memes, vídeos curtos. Agora, quando o celular vibrava, ela se afastava,
ia para outro cômodo ou simplesmente virava a tela para baixo. Comecei a reparar que ela passava mais tempo no WhatsApp do que de costume, sempre digitando, sempre ocupada. Um dia, criei coragem e perguntei: quem tá falando tanto com você esses dias? Ela deu uma risadinha forçada e disse: ah, é só o pessoal do trabalho, organizando os projetos. Mas havia algo na forma como ela apertava o celular contra o peito, como se fosse um segredo precioso, que me fez sentir um nó no estômago. Eu não queria ser o cara ciumento, controlador. Sempre odiei esse tipo de atitude. Mas não dava para ignorar. Então, em vez de pressionar, tentei observar. E quanto mais eu observava, mais eu percebia sinais. Ela começou a se arrumar mais para sair, mesmo quando dizia que era só uma reunião de trabalho. Perfume diferente, roupas novas, maquiagem mais elaborada. Coisas que ela não fazia antes, ou que fazia apenas em ocasiões especiais. Teve uma noite em especial que ficou gravada na minha memória. Juliana disse que precisava trabalhar até mais tarde e que provavelmente chegaria depois das 22 horas. Eu fiquei em casa, tentando confiar, mas, por volta das 21 horas, uma sensação estranha me tomou. Algo dentro de mim dizia para sair, para ver com meus próprios olhos. Peguei o carro e, sem ter um destino certo, dirigi até a região do escritório dela. Foi aí que vi Juliana atravessando a rua. Só que ela não estava sozinha. Caminhava ao lado de um homem que eu nunca tinha visto. Eles não estavam de mãos dadas, mas havia uma proximidade que não parecia profissional. Eles riam, trocavam olhares, e a forma como ela mexeu no cabelo enquanto ele falava. Era a mesma forma que fazia comigo nos nossos primeiros encontros. Meu coração disparou. Eu não sabia se gritava, se descia do carro, se simplesmente ia embora. Fiquei paralisado, observando de longe, sem coragem de enfrentar. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Quando ela finalmente chegou em casa, já depois das 23 horas, agiu como se nada tivesse acontecido. Beijou minha testa, disse que o dia tinha sido puxado e foi direto tomar banho. Eu fiquei sentado no sofá, olhando para ela, tentando decidir se contava que tinha visto ou se guardava aquilo para mim. No fim, fiquei em silêncio. E esse silêncio me corroía. Passei a noite inteira acordado, e quando o dia amanheceu, eu tinha uma certeza. Eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Aquela madrugada foi uma das mais longas da minha vida. Eu ficava andando pela sala, indo e voltando, olhando para o celular e pensando em mil coisas. A cena de Juliana rindo com aquele homem não saía da minha cabeça. Era como um filme passando em loop, me torturando a cada lembrança. Eu me perguntava, será que eu estou exagerando? Será que era só um colega de trabalho? Mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. Decidi que não dava mais para ficar no talvez. Eu precisava de respostas concretas. Então comecei a prestar atenção em cada detalhe. E foi aí que os sinais começaram a gritar ainda mais. Juliana estava mais distante na cama, sempre virada para o lado oposto, mexendo no celular até tarde. Quando eu perguntava, ela dizia que era relatório atrasado ou planilha complicada. Mas quem mexe no Excel à meia-noite? Numa noite, enquanto ela dormia profundamente, eu encarei o celular dela na mesinha de cabeceira. Eu não sou esse tipo de cara, nunca invadi a privacidade dela em 5 anos de relacionamento. Mas naquele momento, parecia que eu não tinha escolha. Estendi a mão, mas tremia tanto que parecia que ia deixar o aparelho cair. E, justo quando peguei o celular, ela se mexeu no sono e eu congelei. O coração quase saiu pela boca. Esperei alguns segundos, ela voltou a respirar profundamente e eu devolvi o celular no mesmo lugar. Não consegui. Ainda não. No dia seguinte, tomei outra decisão: conversar com a melhor amiga dela, a Júlia. Elas eram inseparáveis, e se algo estivesse acontecendo, eu tinha certeza que a Júlia sabia. Marquei de encontrar com ela num café perto do trabalho. Quando cheguei, Júlia já estava lá, mexendo no cappuccino com uma expressão desconfortável. Júlia, me diz a verdade. Você percebeu alguma coisa estranha na Juliana depois da viagem? Perguntei direto. Ela desviou o olhar, respirou fundo e disse: Henrique, eu não sei se é meu lugar falar isso. Mas, sim, ela anda diferente. E não é só comigo que você tá notando. Meu estômago revirou. Pedi que ela fosse mais clara, mas Júlia fechou a cara. Eu não posso trair a confiança dela. Só. Fica atento, tá? Essa resposta foi como gasolina no fogo da minha angústia. Eu já não conseguia pensar em outra coisa. Na semana seguinte, Juliana disse que precisava viajar novamente, dessa vez para uma reunião estratégica em outra cidade. O detalhe é que, dias antes, eu tinha visto o calendário da empresa dela no computador, e não havia nada marcado. Foi aí que a ideia mais arriscada surgiu na minha cabeça.
segui-la. No dia da viagem, acordei mais cedo do que ela e fiquei pronto. Quando ela saiu de casa com a mala pequena, esperei uns minutos e fui atrás de carro. O coração batia tão forte que eu mal conseguia segurar o volante. Ela pegou a estrada, mas não na direção da empresa. Dirigiu por quase 1 hora até parar em frente a um hotel discreto, daqueles que ficam na beira da rodovia. Estacionei um pouco mais afastado e fiquei observando. Vi quando ela desceu do carro e, poucos minutos depois, o mesmo homem da outra noite apareceu. Ele já a esperava. E foi nesse instante que eu vi algo que me destruiu por dentro. Eles se abraçaram. Não era um abraço qualquer, era longo, apertado, íntimo. Eu não precisava de mais nada. A verdade estava ali, nua e crua, diante dos meus olhos. Eu queria sair do carro, gritar, confrontar, mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei paralisado, com as mãos suando no volante, o peito queimando. A sensação era de que minha vida inteira tinha sido arrancada de mim em segundos. Voltei para casa sem coragem de encarar. Não lembro nem como dirigi de volta. Parecia que o mundo tinha perdido as cores. Quando cheguei, joguei as chaves em cima da mesa e desabei no sofá. E naquele momento, com os olhos marejados, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, revivendo a cena do hotel. O abraço deles queimava na minha mente como uma ferida aberta. Por mais que eu tentasse encontrar uma explicação, não havia. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Na manhã seguinte, Juliana voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Entrou sorrindo, colocou a mala no canto e me deu um beijo rápido, frio, quase mecânico. Eu a observei em silêncio, tentando controlar a raiva que fervia dentro de mim. Então, como foi a viagem? Perguntei, tentando soar casual. Cansativa, ela respondeu sem me olhar, indo direto para o quarto. Mas deu tudo certo. Eu fiquei parado na sala, com o coração disparado. Queria explodir na mesma hora, jogar a verdade na cara dela. Mas algo dentro de mim dizia para esperar. Eu precisava ouvir da boca dela. Precisava ver até onde ela teria coragem de sustentar aquela mentira. Durante o café, ela mexia no celular, rindo baixinho. Perguntei o que era e ela respondeu: nada demais, só o grupo da equipe. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Juliana, eu vi você ontem. Soltei, firme, olhando direto nos olhos dela. Ela congelou. As mãos pararam no ar, e o sorriso desapareceu em segundos. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Oh, o que você tá falando, Henrique? Ela balbuciou, tentando manter a calma. Eu segui você. Vi você no hotel. Vi aquele homem. Vi o abraço. Minha voz falhava, mas eu não tirei os olhos dela. O rosto dela ficou pálido. Ela respirou fundo, largou o celular e apoiou as mãos na mesa. Não é o que você pensa, começou a dizer. Então me explica, Juliana. Bati na mesa, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. Porque do jeito que eu vi, parecia exatamente o que eu tô pensando. Ela ficou alguns segundos em silêncio, me encarando. Até que, finalmente, murmurou. Eu não queria que fosse assim. Meu coração parou. As mãos tremiam. Então é verdade, sussurrei. Juliana levantou da cadeira e começou a andar pela sala, nervosa. Henrique, eu não queria te machucar. Esse homem é o Rodrigo. Ele trabalha numa empresa parceira. A gente se aproximou durante as viagens, e eu não percebi quando passou do limite. Essas palavras foram como facadas. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Você me traiu, Juliana. 5 anos jogados fora. Falei com a voz embargada. Ela veio até mim, chorando. Eu ainda te amo, Henrique. Eu tô confusa, não sei o que aconteceu. Empurrei suas mãos. Confusa? Depois de tudo que a gente construiu? Eu tava aqui, acreditando em nós, e você me troca por um cara que mal conheceu. Ela começou a chorar ainda mais forte. Eu não queria que fosse assim. Eu me senti viva de novo, Henrique. As coisas entre a gente estavam diferentes. Você também mudou. Essas palavras me atingiram de um jeito estranho. Era como se, além da dor da traição, ela tentasse jogar a culpa em mim. Então a culpa é minha? Perguntei, incrédulo. Ela não respondeu. Só abaixou a cabeça. E naquele instante, percebi que não havia volta. A Juliana que eu conhecia já não existia mais. A mulher que estava diante de mim era outra pessoa, alguém que eu não conseguia mais reconhecer. Mas, ao invés de terminar tudo ali, eu respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não ia sair como o vilão da história. Se ela queria confusão, eu ia dar clareza. Se ela queria fugir, eu ia forçá-la a encarar as consequências. Então olhei nos olhos dela e disse: se você acha que eu vou aceitar ser enganado assim, você não me conhece de verdade.
E foi aí que o jogo virou. Depois de dizer aquelas palavras, eu me levantei da mesa e olhei fixamente para Juliana. Ela tremia, como se finalmente tivesse percebido que a situação tinha saído do controle. Henrique, por favor. Não fala assim. Eu errei, eu admito. Mas a gente pode consertar. Ela tentava se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Consertar? Soltei uma risada amarga. Você acha que um simples eu errei apaga o que fez? Você entende o que significa ver a mulher que eu amo nos braços de outro homem? Ela chorava, tentando justificar. Foi um momento de fraqueza, eu me deixei levar. Mas não passou disso, eu juro. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, só a observando. Estava cansado de ouvir promessas vazias. Então, calmamente, perguntei: Juliana, olha nos meus olhos e me responde: você dormiu com ele? Ela arregalou os olhos, como se eu tivesse acabado de arrancar o chão debaixo dos pés dela. A respiração ficou pesada. Ela queria negar, mas não conseguia. Eu sabia que estava encurralada. Eu não posso responder isso, disse, quase num sussurro. Minha cabeça girou. Era a confirmação que eu precisava, mesmo sem ela dizer diretamente. Então é isso, respondi, firme. Eu passei anos me dedicando a você, acreditando que a gente era um time, e no fim. Você escolheu um atalho barato. Juliana começou a implorar. Henrique, não joga tudo fora por causa de um erro. Eu posso terminar com ele agora. Posso me afastar. Você é o homem da minha vida. Eu não quero te perder. Senti meu peito se apertar, mas respirei fundo e mantive o controle. A verdade é que eu não queria vê-la chorando. Parte de mim ainda a amava. Mas outra parte, a parte ferida e cansada, sabia que aquilo não poderia ser ignorado. O problema, Juliana, não é só o que você fez. É o que você se tornou. Você já não é a mesma pessoa que conheci, falei, olhando diretamente para ela. Ela caiu no sofá, desabando em lágrimas. Eu mudei porque me senti sozinha, Henrique. Você estava sempre ocupado, sempre distante. Eu precisei de alguém que me ouvisse, que me fizesse sentir desejada de novo. Essas palavras ecoaram dentro de mim. Era a tentativa dela de justificar o injustificável, mas ao mesmo tempo revelava algo que eu nunca tinha parado para pensar. Será que eu realmente a deixei de lado em algum momento? Ou será que essa era apenas a desculpa perfeita para aliviar a culpa dela? Cheguei mais perto e falei, baixo, quase sussurrando. Você pode tentar me culpar, mas no fundo você sabe. Foi você quem escolheu trair. Ela me olhou com os olhos vermelhos, cheios de lágrimas, e ficou em silêncio. Nenhuma palavra. E naquele instante eu percebi algo importante. Juliana não estava arrependida pelo que fez. Ela estava desesperada por não perder o conforto da nossa vida juntos. O choro não era só por amor, era também por medo. Medo de ficar sozinha, medo de encarar a vida sem a minha presença para sustentá-la. Foi aí que eu tomei minha decisão. Eu não ia simplesmente explodir, nem terminar ali de qualquer jeito. Eu ia fazer com que ela encarasse cada escolha, cada mentira. Me aproximei ainda mais, até ela ter que levantar o rosto para me olhar, e disse: Você vai me contar tudo, Juliana. Cada detalhe. Eu quero saber exatamente quem você se tornou. Ela arregalou os olhos, surpresa com meu tom frio. Henrique. Você não quer saber disso. Vai doer demais. Mais do que já dói. Interrompi. Eu preciso da verdade. Toda a verdade. E você vai me dar. Ela ficou em silêncio, tremendo, como se lutasse contra ela mesma. E eu, pela primeira vez, senti que o poder da situação não estava mais nas mãos dela. Naquele momento, era ela quem estava presa. Juliana respirou fundo, enxugou as lágrimas com as costas da mão e me encarou, como se tivesse finalmente entendido que não tinha mais como fugir. Tá bom, Henrique. Você quer a verdade? Eu vou falar, disse, com a voz embargada. Sentei de frente para ela, braços cruzados, o coração batendo forte. Parte de mim queria ouvir, outra parte temia cada palavra que estava prestes a sair da boca dela. Tudo começou quando eu percebi que a gente já não se conectava como antes. Você sempre ocupado, cansado, distante. Eu não tô dizendo que é culpa sua, mas eu me sentia invisível. Começou, olhando para o chão, e foi aí que apareceu. O tal amigo, interrompi, com um tom sarcástico. Ela hesitou por alguns segundos antes de confirmar. Sim. O Caio. Ele começou a me mandar mensagens no trabalho, perguntava se eu estava bem, se precisava de ajuda. Coisa simples. Eu me sentia ouvida, Henrique. Ele me fazia rir numa fase em que eu só chorava sozinha no banheiro. O nome dele soou como um soco no estômago. Caio. Nunca tinha ouvido esse nome sair da boca dela, e agora parecia que sempre esteve ali, escondido nas sombras da nossa vida.
e você achou que isso justificava tudo o que fez? Perguntei, tentando manter a calma. Ela fechou os olhos por um instante, como se tentasse se proteger das minhas palavras. Não. Não justifica. Mas aconteceu. Primeiro foram conversas, depois cafés rápidos, até que um dia, sua voz falhou, mas ela continuou. Eu deixei acontecer algo que não deveria. Meu coração disparou. Eu queria ouvir, mas ao mesmo tempo não suportava a ideia de ouvir. Você dormiu com ele, afirmei, sem rodeios. Ela ficou em silêncio. As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas não havia mais negação. Era a resposta mais clara que eu poderia ter. Quantas vezes? Perguntei, sentindo minha garganta secar. Ela mordeu os lábios, parecia lutar com ela mesma. Eu não consigo dizer um número, sussurrou. Essa frase me destruiu por dentro. Se ela não conseguia contar, era porque não tinha sido um erro isolado. Era algo contínuo, repetido. Senti meu corpo tremer de raiva, mas me forcei a respirar fundo. Eu não ia perder o controle. Ainda não. E você ainda teve coragem de olhar nos meus olhos todos esses meses. Falei, entre os dentes. Juliana caiu de joelhos, agarrando minhas mãos, desesperada. Henrique, eu sei que parece imperdoável. Mas acredita em mim, eu terminei tudo com ele. Eu não quero mais o Caio. Eu percebi que nada do que ele me dava se compara ao que eu tenho com você. Olhei para baixo, vendo suas mãos apertando as minhas. Pareciam mãos de alguém se afogando, tentando puxar qualquer coisa para não afundar. Você terminou? Perguntei, frio, ou ele terminou? Essa pergunta fez ela congelar. A voz dela sumiu. E naquele silêncio eu tive a confirmação. Ela não tinha cortado nada. Quem tinha acabado era ele. E isso só me deixou ainda mais enojado. Me afastei, soltando suas mãos. Ela tentou me segurar, mas eu levantei, firme. Então é isso, Juliana. Você não só me traiu, como também tentou esconder que foi descartada por ele. Falei, olhando fixamente para ela. Agora me diz, como você esperava que eu reagisse quando descobrisse tudo isso? Ela chorava, soluçando sem parar, mas eu não tinha mais pena. A cada revelação, a imagem da mulher que eu conhecia e amei parecia desaparecer, sendo substituída por alguém que eu mal reconhecia. Mas, por algum motivo, eu ainda não tinha acabado. Eu queria ouvir mais. Eu queria entender até onde ia aquela mentira. Juliana. Falei, com a voz baixa, quase calma demais. Você não me contou tudo. Eu sinto isso. Então, fala. Qual é a parte que você ainda está escondendo? Ela me olhou, assustada, como se eu tivesse lido sua mente. E naquele instante, percebi nos olhos dela que havia algo ainda pior por trás de toda essa história. Algo que ela ainda não tinha coragem de dizer. Ela ficou ali, parada, os olhos marejados, sem conseguir falar nada. Eu percebi que o que estava por vir não era apenas uma confissão, era algo que poderia destruir tudo o que ainda restava da nossa história. Henrique. Começou, tremendo, Eu não sei como te dizer isso. Eu respirei fundo, tentando me preparar para qualquer coisa. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. Fala logo, Juliana. Eu preciso ouvir. Minha voz estava firme, mas por dentro eu me sentia prestes a quebrar. Ela engoliu em seco, olhou para o chão, e então levantou os olhos para mim com uma expressão de dor que me fez hesitar. Não foi só com Caio, disse ela, quase sussurrando. Tem alguém mais. Alguém que eu encontrei na viagem de Salvador. O mundo parecia ter parado. Minha respiração ficou presa na garganta. Como assim alguém mais? Perguntei, incapaz de controlar a voz. Mais alguém? Você tá me dizendo que eu não quero que você me odeie ainda mais. Henrique, interrompeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas aconteceu. Eu não planejei, não queria. Mas eu me envolvi com outro homem. Ele apareceu no momento em que eu me senti perdida e sozinha. Ele parecia entender tudo que você não via. Eu sentei no sofá, encostando a cabeça nas mãos. Cada palavra dela era como uma lâmina cortando o peito. O chão desapareceu. Eu tentei pensar racionalmente, mas minha mente girava em círculos. Quem é ele? Perguntei, sentindo a raiva misturada com dor e confusão. Ela respirou fundo, engoliu a própria saliva e finalmente disse: É o meu chefe, Henrique. O próprio chefe que me ajudou a subir na carreira, que me elogiava constantemente. Ele se aproximou de mim quando você estava sempre ocupado, e eu cedi. Eu senti meu mundo desabar. O homem com quem eu confiava, a pessoa que eu acreditava que estava ao meu lado, tinha desaparecido diante dos meus olhos. Não era apenas uma traição, era uma rede inteira de mentiras que se formou enquanto eu vivia minha rotina, acreditando que estávamos bem. Então, você dormiu com ele também? Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Ela não respondeu de imediato.
Só olhou para mim com olhos suplicantes, como se pedisse perdão sem palavras. Sim. Mas Henrique. Não é só isso. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sinto. Eu sinto algo por você ainda. Eu quero consertar, disse, desesperada. Olhei para ela, incapaz de processar tudo. Era muita dor para engolir de uma vez. Eu sentia ódio, tristeza, decepção e uma pontada de raiva por ainda sentir um resquício de amor. Você sabe o que significa tudo isso? Perguntei, controlando o tremor da voz. Você destruiu anos da nossa vida, Juliana. Você não apenas quebrou a minha confiança, você destruiu quem eu achava que éramos. Ela caiu de joelhos, segurando meu braço, chorando sem parar. Henrique, por favor. Eu sei que errei, mas eu ainda te amo. Eu só quero tentar recuperar você. Naquele instante, percebi que a mulher que estava à minha frente não era a Juliana que eu conhecia. Mas ainda assim, dentro de mim, havia uma centelha de dúvida. Ela realmente me ama, ou é só medo de perder o que conquistou? E enquanto ela implorava, eu olhei para o teto, pensando em tudo o que aconteceu desde a viagem. Cada mentira, cada sorriso falso, cada abraço roubado no hotel. E uma pergunta cortou minha mente como uma lâmina. Henrique. Você ainda quer continuar com ela, depois de tudo isso? Não havia resposta fácil. Eu sabia que qualquer decisão mudaria minha vida para sempre. E naquele silêncio pesado, com Juliana chorando aos meus pés, eu percebi que o maior segredo ainda não era dela. Era o que eu faria em seguida.